Fala pessoal, passando aqui, ó, momento patrocinador. Eu queria agradecer o pessoal aí que está apoiando a gente aí nesse início de caminhada aí, o pessoal que está pagando nossas dívidas aí, que está fortalecendo aí a nossa caminhada aí. Eu queria agradecer primeiramente a doutora Jéssica, né, especialista em canais, já teve mais de 2.000 atendimentos aqui em Cachoeiras, e eu, inclusive, eu sou paciente dela, então eu queria super indicar ela, doutora Jéssica. Vai ter na descrição aí o contato dela, o link aí, para você também entrar em contato com ela, agendar a sua consulta, e você não vai se arrepender, tá? Você vai sair com seu sorriso muito mais bonito. Quero agradecer também a esquadria AS Temper, do meu amigo Alan, é uma pessoa que trabalha há muitos anos com isso. Você precisa botar um blindex na sua casa, está precisando de uma porta, uma janela, eu super indico o Alan. É um cara muito responsável, um cara muito pontual, então vamos deixar também o contato dele aí, né? O link aí na descrição aí, entrar em contato com ele no Instagram, mandar uma mensagem, fazer já o seu orçamento com ele. Eu acredito que você não vai se arrepender, que é um cara muito pontual. Eu super indico o Alan. Quero agradecer também meu amigo Jonathan, da Artes Studio. É um cara que trabalha com isso também há um certo tempo, é referência aqui na cidade, tudo para festa com ele, tudo personalizado, é a parte de balões, kit de festa, mêsversário. Então eu quero já indicar ele, é um cara também que é muito correto, muito pontual, e é um cara que tem feito sucesso nessa área aqui, nesse ramo aqui em Cachoeiras. Eu quero indicar ele e deixar meu agradecimento a todos os patrocinadores que têm aí fortalecido a gente aí nesse início de caminhada. Espero ficar um pouco de tempo aí com vocês, pelo menos 20 anos. Eu quero agradecer também o meu mais novo parceiro, essa parceria que eu estou amando, é uma coisa de alta qualidade. Estou trajado, camisa do Algoz, MB Modas, os melhores looks, as melhores camisas polo que eu já vi em Cachoeiras, na MB Modas. Tem acessórios para mulheres, tem acessórios para crianças agora, com público infantil também. Então você que quer ficar bonito, também para uma sexta-feira, né? Para uma festa, para uma social, algo mais casual, MB Modas, você já sabe. Pessoal, você que quer ser parceiro desse podcast, desse projeto, ainda mais que eu que estou aqui de frente, que estou no comando aqui, sei que as coisas vão fluir, porque eu sou um cara assim, meio triste para quem me conhece. Né? Você pode entrar em contato comigo aí, que a gente vai estar fechando uma parceria bacana com a sua empresa, com o seu comércio. Você quiser fazer algum apoio, entre em contato comigo e vamos junto. Minha ideia é deixar você milionário. Fala pessoal, começando aí o primeiro podcast, o Marquinhos Cast, esse projeto novo, né? Algo que veio aí para ficar. Então eu quero apresentar hoje vocês uma pessoa muito especial que está fazendo parte, né, dessa inauguração, né? Já em eu quis já trazer uma pessoa porque eu tive experiência nessa área, né? Infelizmente ou felizmente, experiências duras nessa área, trazer uma pessoa que entende do assunto, né? Eu estou aqui hoje com a psicóloga Elaine, né? Já quero aqui apresentar ela, agradecer, Elaine, você pelo atendido o nosso convite, né? Por ter vindo aqui nesse bate-papo com a gente aqui, né? E falar um pouquinho, né? De alguns temas aí na área da psicologia e deixar você se apresentar um pouquinho e falar para a gente aí. Eu que agradeço o convite, né? Obrigada, Marcos, pelo convite, a oportunidade da gente estar dando esse espaço para falar sobre saúde mental e num mês tão importante que é o Setembro Amarelo, onde a gente realmente precisa trazer a importância do tema, não somente voltado para o suicídio, mas também para a valorização da vida, né? Que é o nosso foco. Deixa eu falar um pouquinho de mim, me apresentar, né? Meu nome é Elaine Ribeiro, hoje eu estou com 43 anos, sou psicóloga há 19. Então, assim, tenho uma atuação aí de 19 anos no município e fora do município. Minha especialização hoje é psicopedagogia. Eu sou psicopedagoga clínica, eu sou psicóloga jurídica, tenho uma especialização em psicologia jurídica também. Sou perita judicial, trabalho com perícia na vara de família, na vara criminal. Hoje, atualmente, eu estou como psicóloga na cervejaria Macacu Ambev. Tem 2 anos e 2 meses que eu estou lá, enquanto psicóloga, frente à estrutura de saúde mental da cervejaria. E tenho meu espaço de atendimento clínico individual, né, que hoje o nome da minha clínica é Clínica de Saúde Mental José Ribeiro. Funciona aqui na Rua da Algisa Veloso, centro número 67. Próximo ao Piratas. Isso, próximo ao Piratas. Depois vou disponibilizar o número de telefone pessoal. Sim, com certeza. E essa é um pouquinho da minha trajetória enquanto profissional na área de saúde mental. Assim, a área da psicologia é algo que me chama muita atenção, porque assim, eu também já passei muitos problemas nessa área.
Eu tive depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Acho que eu tô no nível 10 aí disso tudo aí. Eu acho que já cheguei no nível 10 aí. Se fosse um jogo, eu cheguei no nível 10 já. E é uma área, assim, uma área que muitas pessoas têm tantas curiosidades, mas eu sinto que, ao mesmo tempo, muito receio, né? E uma das coisas que me chama, assim, a atenção é, para começar, o que que um psicólogo faz? Eu gostei de você ter trazido realmente essa questão do preconceito, né? O estigma pelo preconceito na área de saúde mental. As pessoas ainda têm muito receio de buscar um psicólogo, né? A gente alimenta um pouco, o ser humano alimenta um pouco o estigma de que ele resolve todos os problemas sozinho, Sozinhos? né? E, na verdade, É uma não. mentira, né? Exatamente. Então, assim, hoje, quando a gente fala de psicologia, né? Como que a gente hoje aborda, né? Os nossos pacientes, né? Na maioria das vezes, eles vêm por demanda espontânea. Em alguns casos, um pouco mais crítico, eles vêm acompanhado por algum familiar, por algum amigo. E assim é a porta de entrada hoje na área da psicologia, né? Ainda com muita resistência, né? Mas como que hoje eu trabalho sobre a abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, a gente tem o atendimento que eu costumo realizar uma vez por semana, duração de 50 minutos com eles. Na minha abordagem, a gente tende a levar o paciente a entender seus comportamentos, sentimentos e emoções, e tem essa troca com ele sobre quais são essas crenças disfuncionais que ele alimenta sobre todo esse comportamento, sobre esses pensamentos, sobre essas emoções, e a gente direciona um pouco a saúde mental dentro da TCC dessa forma. É assim, é muito legal, né, estar falando sobre esse tema, porque é uma coisa que, quando a senhora falou no começo de preconceito, parece que, principalmente na parte da juventude, né? Porque, assim, há uns anos atrás, né, quando se falava sobre, vai procurar um psicólogo, né, vai procurar um psiquiatra. É um médico de doido, né? Uhum. É, assim, algo bem... Há 10 anos atrás eu escutava isso. Graças a Deus, hoje esse preconceito caiu um pouco. Ainda tem, né? Principalmente da pessoa também, porque eu me lembro quando eu fiquei doente, eu não queria aceitar aquilo, né? Eu não aceitava que estava doente, não queria aceitar, não, e por si só eu vou melhorar, e não melhorava, né? Parece que pelo contrário, ia piorando, né? Ia avançando aquilo. Então, assim, pela sua experiência, é, quando que eu cheguei num estado assim que só quando eu tive 20 e poucos anos que eu falei assim, poxa, eu tenho que agora procurar num estágio gravíssimo, né? Quando eu estava com 49 quilos, bem doente, aí eu falei assim, pô, agora eu tenho que procurar agora um médico. Mas eu vi depois que não precisava ter chegado a esse ponto. Então, assim, qual o ponto de partida que a pessoa precisa procurar um psicólogo, precisa tomar a decisão de procurar um amigo, talvez, para poder pedir essa força para ir até um profissional? Como que começa isso na pessoa? Aonde que está errado? Opa, isso aqui não está certo. Hoje em dia, eu recebo muitos pacientes por demandas de clínica médica. Ele vai a um cardiologista, normalmente com uma taquicardia, com uma pressão alterada, e o cardiologista faz todos os exames e vira para ele e fala: você precisa ir ao psicólogo, porque isso é emocional. Sim. Ele vai a um dermatologista, está com alopécia, está com queda de cabelo, está com enfraquecimento das unhas, o dermatologista faz todos os exames e o diagnóstico final, você precisa de um psicólogo porque é de fundo emocional. Então, na maioria das vezes, quando o paciente ele tem essa resistência, ele só chega até o espaço da saúde mental por orientação médica. E mesmo assim, ele ainda chega com essa resistência. Eu costumo dizer que o processo terapêutico, ele começa na cabeça do indivíduo. Ele tem que começar a processar e a desejar o espaço terapêutico. Se ele não alimenta a consciência de que ele precisa de ajuda e de que sozinho ele não consegue, ele pode ter todas as orientações possíveis. Ainda assim, o processo terapêutico vai ser difícil. Não vai resolver. Uhum. E uma das coisas que eu também tenho assim uma dúvida é sobre criança. Criança pode resolver problemas, assim como eu acredito que vai ter muitos pais aí, né, que vão estar assistindo a gente também. Como é que assim um pai de família ele pode chegar e ver, poxa, tem alguma coisa diferente com meu filho? Teve um caso, psicóloga Elaine, que me chamou muita atenção de uma pessoa, né, de uma conhecida minha, que ela relatava que a filha dela só passava mal quando falava em escola. Falou que vai para a escola, passava mal. E isso, ela falou que não era nada demais. É frescura, tipo, não quer ir para a escola mesmo estudar, só isso, mas ela passava mal mesmo, se sentia mal, chegou algumas vezes até para no pronto-socorro.
E eu falei, é bom procurar um médico, né, um psicólogo. Até por eu ter passado algumas coisas, a gente tem uma pouca, né, Sim. dessa sensibilidade. Então, assim, criança, quando que uma sente algo diferente de uma criança, um pai ou a mãe, que vê, opa, isso aqui é um caso de eu procurar um profissional, porque pode estar atingindo o comportamento dela já. Às vezes eu teve uma pessoa que me relatou esses tempos atrás agora que o filho dela estava com um grau de autismo e não sabia, então sempre botava de castigo e corrigindo, mas ele tinha um probleminha, entendeu? Uhum. Então, assim, todos nós, seres humanos, somos suscetíveis, a gente trabalha com sentimentos e emoções, né? Então, a gente é suscetível, a um momento ou outro, ter dificuldades para lidar com esses sentimentos e emoções. Então, isso vai atingir crianças, adolescentes, adultos, idosos, independente da fase. Quando a gente fala hoje de saúde mental, a gente tem que realmente generalizar, né? E não dividir por fases da vida. Uhum. Então, hoje, quando você vê o seu filho tendo uma mudança de comportamento, a gente hoje não deve desqualificar aquela mudança de comportamento. A gente deve cada vez mais ampliar esse olhar. A gente tem um facilitador se essa criança está inserida, por exemplo, no ambiente escolar. Se ela está inserida no ambiente É que escolar... normalmente eu vejo que as escolas encaminham, Exatamente chama o pai e a isso. mãe e encaminham. É uma segunda observação, porque muitas das vezes a criança não vai ter essa interação com os colegas, ela não vai desenvolver psicomotricidade, ela vai ter um comportamento atípico. Então, o profissional da área de educação, ele tem essa observação e ele acaba sinalizando e direcionando isso para os pais. Mas até as crianças que não estão hoje no ambiente escolar, elas podem sim ser observadas pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, porque às vezes o pai e a mãe têm um envolvimento emocional, não percebe. Às vezes essa observação vem de um vizinho, de uma tia, de um primo. A gente não deve hoje descartar essa observação enquanto pais, né? Assim, às vezes, eu não sei se é falta de informação também, mas acaba que muitas crianças, eu mesmo, né, lá na infância a gente tem pequenos momentos traumáticos, não sei se seria um momento, seria a fala ideal, que acaba ocasionando problemas lá na frente. Isso vem se arrastando e vem crescendo muito, muito lentamente, e quando chega lá, chega um estágio que estoura. Aí estourou lá na frente, mas foi algo lá no começo. E uma das coisas assim, que eu queria perguntar para a senhora, que eu tenho uma curiosidade muito grande, é sobre isso. É sobre, tipo assim, a psicologia, como que ela trabalha na mente assim, de um ser humano? Ela consegue buscar desde a causa, desde a raiz, para tratar uma coisa que está acontecendo agora, porque às vezes, não é agora o problema. Veio há 10 a 15 anos atrás aquele trauma. E está pertinente da pessoa. A pessoa também, muitas vezes, né, é só um sintoma aqui, uma ansiedadezinha aqui, um nervoso aqui, e acaba que, ao longo dos anos, aquilo vai aumentando, né, dia após dia. Então, assim, a psicologia em si, ela consegue tratar a causa lá no fundo, lá? Então, na verdade, quando a gente fala de traumas, né, automaticamente a gente precisa se reportar, voltar um pouquinho e tentar entender qual é a história daquele indivíduo, né? Qual é a relação que esse passado hoje está tendo com o presente? Como que isso está interferindo no presente daquele indivíduo, né? Então, assim, a gente não pode descartar enquanto profissional. Sim. Elaine, de que forma? Justamente, eu falo muito dentro da minha abordagem, porque dentro da psicologia nós temos várias formas de atendimento. Nós temos a psicanálise, a Gestalt, a TCC. Então, cada profissional da área de psicologia, ele escolhe uma abordagem para atender, e é como se fosse um direcionamento teórico-científico. Tipo assim, como se fosse como médico, um reumatologista, um cardiologista, todo mundo é médico, mas cada um vai focar. Exatamente. Então, cada um ele vai trabalhar esse trauma de uma maneira diferente, né? Dentro da TCC, a gente utiliza esse trauma como base, sim, mas hoje, como é que esse trauma está impactando no presente desse indivíduo? A gente tenta fazer essa mudança de comportamento, fazer essa reflexão, essa desconstrução de crenças disfuncionais no presente, como que hoje a gente conseguiria auxiliar esse indivíduo frente a esse trauma, que é algo concreto. Uma das coisas que, assim, eu costumo ver, que eu já conversei com pessoas que teve trauma lá atrás, de atingir muito essa questão do futuro, e principalmente em momentos que a pessoa está sozinha. Né? Inclusive, tinha uma pessoa que conversava muito comigo, que eu percebi que quando ela ia desabafar, que estava sofrendo por coisa que aconteceu na infância dela, era o momento que ela estava sozinha. Assim, como que a solidão ela afeta o emocional? Porque todo mundo tem depressão, quer ficar sozinho. Né? Eu tive depressão, a primeira coisa que eu queria fazer é ficar no quarto sozinho. Né? Eu passei 2 aniversários meus sozinho. Então, por que faz isso? Essas doenças emocionais fazem a gente
se afastar das pessoas? Primeiro, por causa do próprio estigma, né? Ou seja, não adianta eu falar que eu estou sofrendo, que vão achar que é frescura, que é fracasso meu, que eu não tenho a valorização pela vida, que eu não reconheço tudo que está à minha volta. Então, as pessoas têm muita resistência, Sim. sabe, de admitir que estão passando por um processo depressivo. Porque ainda hoje existe muito preconceito, porque as pessoas ainda desqualificam o processo da depressão. Então, as pessoas buscam esse isolamento justamente, muitas das vezes, em alguns casos, por dificuldade de enfrentar um diagnóstico de depressão, por exemplo, de frente. A depressão, ela traz um desânimo, uma tristeza Sim. que a gente não consegue encontrar justificativa. E, normalmente, quando a gente está de frente com as pessoas têm o erro de falar assim, poxa, mas por que você está triste? Por que você está chorando? E às vezes tá tudo bem, assim. E como perguntar para a pessoa se ela não sabe essa resposta? A pessoa tem uma condição financeira boa, tem uma família, tem uma casa, olhando assim, tem tudo. Exatamente. Mas parece que ela mesma não sabe, não está entendendo o que está acontecendo. Porque, tipo assim, eu tenho tudo, eu olho minha vida, eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo me falta tudo. Exatamente. É um vazio, assim, vazio. algo muito estranho. E, doutor, uma das coisas também que, assim, eu tenho bastante dúvida também, é porque, tipo assim, uma das coisas que eu mais perdi, né, quando eu tive esse problema, assim, foi, né, que não é uma consulta não, tá? Sim, fica à vontade. É porque parece que eu perdi completamente o poder de reação. Parece que eu não conseguia reagir. Quando eu tive essa depressão profunda, né, foi causado, não sei se é certo que eu vou falar, mas por causa da síndrome do pânico, não sei se foi motivado por isso, mas eu tive a síndrome do pânico e logo, por causa daquele medo, aquele pavor, eu fui me isolando e parece que fui ficando, quanto mais quieto, sozinho eu ficava bem. Eu criei uma zona de conforto para mim. Sim. Né? Mas chegou uma hora que essa zona de conforto teve que acabar. E aí que começou eu ter ansiedade, que eu nunca imaginei ter, que é tão físico, é um troço emocional, mas ao mesmo tempo tão físico, tão surreal, que eu falava, caramba, mas é um troço físico, assim, um troço que as pessoas falam que é só na mente, mas eu tô aquela sensação de falta de ar, palpitação, pegar um copo d'água com a mão tremendo e aquelas coisas todas. Então, assim, uma das coisas que eu perdi, literalmente, foi o poder de reagir, de reação. Então, assim, existe um modo que a pessoa possa falar, poxa, tá difícil para mim, mas qual o primeiro norte que eu preciso ter para mim começar a reagir? Sai dessa situação, porque tem pessoas que realmente estão afundadas. Tem pessoas que realmente vivem, não comem direito, só quer saber de chorar, né? Viver naquela angústia. Eu costumo dizer que eu via a minha vida em preto e branco, não tinha cor, não tinha sentido. Meus amigos, pô, vamos pra praia, e eu não queria ir. Ah, vamos pro shopping. Não tinha sentido. Então, eu acho interessante isso. Como começar a reagir, sair dessa situação, a pessoas que já estão entregues. Então, para não ficar muito redundante, mas repetindo um pouquinho, né, o que a gente já falou, a gente sabe que esse indivíduo ele não vai conseguir essa reação sozinho. Não adianta a gente tentar tirar ele desse quarto, dessa zona de conforto, dessa escuridão, dessa tristeza aparente, porque muitas das vezes ele não consegue reagir como você está colocando. Então, a gente precisa da ajuda, principalmente da família, porque é ela hoje que dá um suporte para qualquer terapia, qualquer processo de ajuda para a pessoa no processo depressivo. A gente conseguir uma maior efetividade nesse tratamento. Auxiliar, né? Exatamente. E o profissional da área de saúde mental. A gente precisa ter hoje, eu até amplio isso numa multidisciplinaridade, no sentido de que a gente precisa hoje do auxílio do psiquiatra, dependendo do grau dessa depressão, a gente precisa de uma intervenção medicamentosa, dependendo do grau dessa depressão, a gente vai ter que incluir, além da terapia, 1 ou 2 vezes por semana, então cada caso é um caso. E intensificar, né? Exatamente. E é realmente muito difícil a gente começar a promover essa reação do paciente num quadro um pouco mais grave de depressão. É assim, porque para quem nunca passou por esse processo, talvez seja um pouco mais fácil, assim, né? Muitas pessoas falar, julgar e tudo. Mas, assim, eu me lembro que... Eu estou dizendo que eu passei muito por isso. E, tipo assim, às vezes as pessoas me oferecem tratamento e eu não queria. Ah, eu sei que eu não queria, eu tenho medo. O que o médico vai falar comigo? E uma das coisas também que eu achava que não resolvia, porque eu falei assim, pô, é só uma conversa. Só vou lá conversar e isso aí vai resolver o quê? Só que, na verdade, o psicólogo, né, a pessoa que trabalha nessa área, ela consegue te dar
gatilhos, não sei se é isso, de você como sair de uma crise, como você dirigir ela durante você dirigir sua vida durante uma crise. Parece que você está dentro de um navio, naquela tempestade, e você como que vou atravessar esse mar todo, essa tempestade horrível. Então, assim, quando você começa a pegar o norte, eu me lembro que eu li um livro, Síndrome do Pânico Sem Drogas, eu nem lembro do autor, foi quando ele começou a me dar algumas dicas, algumas coisas que eu fui lendo naquele livro, que eu comecei a melhorar. E eu falei assim, pô, a partir dali eu tenho que procurar ajuda, porque eu vi que realmente funcionava. Não é só um papo, né? As pessoas têm muito isso. A psicóloga vai lá só conversar, eu converso com um amigo. Então, assim, qual a diferença de um amigo, né? Eu bater papo com meu amigo ou bater papo com a pessoa que é especializada nessa área? Escuta. A diferença chama-se escuta técnica. O profissional na área de psicologia, ele está voltado para ter uma escuta técnica. Ele tem a responsabilidade de organizar esses pensamentos que, nesse momento de um processo depressivo, de um transtorno de ansiedade, estão extremamente confusos. Sim. Ele não consegue encontrar saídas e alternativas para sair daquela situação. Então, o terapeuta, muitas das vezes o psicólogo, ele faz uma organização, né, dessa escuta, através da escuta técnica, e devolve isso para o paciente. Sim. E o paciente tem a responsabilidade de decidir o que eu faço com esse direcionamento, o que eu faço com essa orientação. E muitas das vezes, essa resistência vai também de encontro a trazer a responsabilidade para o profissional da área de psicologia de resolver o problema. Eu vou lá porque ele vai resolver meu problema. Mero engano. Não procure um profissional da área de psicologia achando que ele vai resolver todos os seus problemas. A resolução do problema está na mão do nosso paciente. Sabe? É ele que decide, né? Exatamente. Uma das coisas que, quando eu fui me consultar com um psiquiatra, que ele disse, ele falou, posso te passar medicação, posso te dar orientação, mas é você. Uhum. E parece que realmente é isso, é a gente. Exatamente. Depende muito da nossa entrega, nossa vontade, né? Uhum. Por mais que seja difícil naquele momento, né? Ter essas coisas de vontade, de ânimo, mas ter essa ambição de, poxa, eu tenho que melhorar. Uhum. Então, assim, eu tenho que ter algumas regras para me melhorar. Uhum. Né? Uma das coisas, que, inclusive, que o psiquiatra me falou na época, foi a questão de fazer caminhada, a parte física. E, assim, como que a senhora, em relação aos seus pacientes, a senhora indica em relação à parte física, como que ela age, né? É algo mental, mas como que uma atividade física, ela consegue também atingir essa área emocional, assim, de forma tão positiva? É muito legal você estar trazendo esse assunto, porque tem mais ou menos 2 semanas que eu fiz uma palestra, né, sobre essa temática do suicídio, dentro de uma academia. E o convite foi justamente para isso, Elaine, vamos bater um papo com a galera para saber como é que a atividade física hoje auxilia em questões voltadas à saúde mental. Então, assim, hoje, nenhum profissional da área de saúde mental vai fazer um direcionamento terapêutico sem a orientação para uma atividade física. Hoje é como se fosse mais uma metodologia para a gente conseguir êxito naquele processo terapêutico. Sim. Por que a atividade física hoje é tão importante para a gente? Além do lado social dela, no processo depressivo, ela está tendo a interação social, ela está ali no meio social, está interagindo. Além disso, a gente tem a liberação de neurotransmissores. A gente tem hormônios de sensação do prazer que são liberados durante a atividade física. Então, isso faz com que a gente consiga que esses hormônios emanem pelo corpo e, por exemplo, diminua o nível de estresse, diminua o nível de ansiedade. E isso faz com que a gente consiga ter uma maior efetividade durante o processo terapêutico e durante o acompanhamento com aquele paciente. Você imagina todos os dias você dando uma carga numa atividade física de adrenalina naquele paciente, entendeu? De serotonina, automaticamente isso vai emanar pelo corpo dele e a gente consegue ter resultados positivos. Uma coisa interessante que você falou, e eu acho importante, você falou que você, quando você percebeu, você estava com esse combo, né? Sim. Síndrome do pânico, a depressão. E uma coisa que eu costumo falar assim, com muita frequência em todos os espaços que eu vou, a gente precisa começar a prestar atenção nos sinais que o nosso corpo emite. O nosso corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Então, a gente precisa ter o exercício de uma autoavaliação, de uma autorreflexão. Quando você começa a perceber que você está tendo dores de cabeça com uma frequência maior que o normal, tem algo de errado. Estou percebendo que eu estou dormindo demais ou dormindo de menos. Estou comendo demais, comendo de menos. Não tem o equilíbrio. Exatamente. Tudo que é muito ou menos tem que começar a chamar a nossa atenção, porque não é o funcionamento linear, normal do nosso corpo.
né? E aí ele começa e assim, você começa às vezes com transtorno de ansiedade e quando a gente fala de saúde mental, os transtornos eles funcionam como um imã, né? Como esponjinha. Você começa com transtorno de ansiedade, daqui a Parece que pouco vai você chamando. desenvolve a bipolaridade, daqui a pouco o pânico, daqui a pouco a depressão. Toque. E se você não consegue hoje ter essa observação inicial, automaticamente a gente acaba subindo o risco de ter todos essas comorbidades que a gente chama dentro da psicologia. Por isso que é importante, já desde o começo, desde o início, né? Tem alguma coisinha de errado, já procura um profissional. Exatamente. Assim, eu digo para Cachoeiras, que é uma cidade, né, pequena, e talvez seja um pouquinho mais fácil, né, de você, às vezes, quantos amigos, quantos colegas estão fazendo psicologia, aí eu pedi orientação, pô, tá acontecendo isso comigo, tá certo. Porque, às vezes, uma coisinha assim se torna uma bomba. Exatamente. Né? E a pessoa não percebe isso. Não. Né? Quando ela vai ver, ela está no fundo do poço. É algo tão rápido e repentino, né, que aconteceu comigo, dura coisa de meses. Uhum. Pô, eu estou vivendo isso aqui, tá desconfortável, mas quando eu ver, já está totalmente desconfortável. Já não consigo viver, eu vivo em prol da doença, do problema. Né? Exatamente. E uma das coisas que eu sempre tive dúvida, doutores, é como que a gente consegue lidar com os gatilhos. Porque, assim, se é que existe, né, que também é uma dúvida minha, que de muitas pessoas que estão, né, me escutando, existe cura, a palavra cura existe na psicologia. Se existe ou não existe, né, como que a psicologia trata isso, né, até que ponto ela consegue chegar e até que ponto talvez ela não consegue chegar, né? E como que você age em relação a isso? Quando o paciente fala assim, poxa, até eu já vi pessoas comentando na rua, pô, mas não existe cura para psicologia, não existe um remédio que vai me curar, vai me estabilizar no momento, mas depois, se eu parar de tomar, volta. Eu vou na terapia, mas se eu parar de terapia, interromper o tratamento, volta. Entendeu? Por que depende, às vezes, de uma sequência assim, de tratamento na área da psicologia para não voltar, né, essas coisas todas? A gente está falando de vida, né? E a vida, ela tem oscilação, tem fases. Então, a gente fica oscilando o tempo inteiro. Quando a gente fala de transtorno, é algo passageiro. A gente vai receber orientação profissional para lidar com aquele transtorno em momentos e fases da sua vida. É difícil hoje a gente direcionar um processo de alta num processo terapêutico? Depende muito do paciente. Sim. Se o paciente ele está ali comprometido com o tratamento dele, se ele está comprometido com todas as orientações que todos os profissionais estão ali direcionando, a gente tem uma chance real de dar uma alta a um paciente. E ele vai conviver com aquele processo anterior. Tá? Ele segue com orientação fora do consultório. Não vai ter uma amnésia também. Exatamente. Quando você está acontecendo tudo de novo. O nosso tudo grande novo. desafio é que, na maioria das vezes, os pacientes desistem de todo o procedimento terapêutico. E aí a gente tende a ter uma recaída um pouco mais agressiva. Inclusive tem um colega meu, né, que eu converso muito com ele tem uns processos parecidos, né, em relação a essas coisas de depressão. Uma coisa que me chama a atenção é que a pessoa nunca consegue dar sequência ao tratamento. Ela sempre começa, mas chega um tempo, não está dando muito resultado, como eu estou vendo, não estou vendo muita diferença e paro. Né? Eu não sei se foi muito a minha entrega, assim, porque eu abracei como se fosse algo assim, algo que ou vai me terminar de me derrubar, não tem solução mesmo, eu vou ver que não tem esperança, ou vai me levantar de vez. Então eu coloquei isso na cabeça e abracei a causa. Comecei a me tratar, fui em psicólogos, caminhada todo dia de manhã, né? Minha alimentação eu mudei bastante. Inclusive, depois eu queria falar um pouquinho sobre alimentação, porque existem coisas que realmente interferem, né, no nosso humor, né? Então, assim, por que tem pessoas que teriam que mudar esse pensamento de, tipo assim, as primeiras semanas não estou vendo nada diferente, e até quando que ela começa a perceber, poxa, está fazendo efeito? O tratamento pede quanto tempo? Assim, tem tempo? Então, a gente não tem tempo quando a gente está num processo terapêutico, porque a gente está numa troca. E essa troca a gente está ali o tempo inteiro, terapeuta e paciente. Sim. Então, a gente tem o tempo em que o paciente vai elaborar todas as orientações que estão sendo direcionadas. Então, cada caso é um caso, isso é muito importante a gente evidenciar, mas cada paciente tem o seu tempo de elaboração. Então, eu posso direcionar uma alta com 6 meses, como eu posso direcionar uma alta com 9 anos. Eu tenho pacientes no consultório que estão comigo há 9 anos.
E seguem e bobear, vão seguir Exatamente. por mais eu tempo. tive paciente que eu consegui fazer uma orientação breve de 2 meses e eles seguiram. Então é isso que muitas pessoas têm que ter essa conscientização que realmente é o tempo de cada um. E essa fala, eu não vou lá porque não está adiantando nada, chama-se resistência terapêutica. É quando o paciente está resistindo ao processo terapêutico. Porque justamente quando ele está ali se questionando se aquilo está ou não fazendo algum efeito... Está só piorando. Exatamente. A terapia, ela está em curso dela normal. Só que ele está tendo uma resistência porque muitas das vezes a orientação não está vindo de acordo com o que ele realmente acredita naquele momento. É a mesma coisa, eu me lembro muito que minha avó falava, toma um chá. E às vezes eu tomei, mas não foi calma, você acabou de tomar um chá, né? Então é tipo assim, tem um tempo para começar a fazer efeito. O nosso maior desafio hoje na psicologia é que a nossa sociedade hoje, o nosso ser humano, ele se transformou numa pessoa imediatista. Então ele quer tudo para ontem. Ele quer ir no psiquiatra, tomar uma pílula mágica e acabar todos os problemas. E está 100%. Exatamente, e a gente não consegue. E a psicologia, por si o tempo inteiro ela está falando sobre comportamentos, sentimentos, emoção, autoavaliação, isso demanda tempo, isso gera tempo, né? Então, eu quero tomar um remédio e eu quero ficar boa ontem. Como se estivesse chegado naquele transtorno emocional de um dia para o outro. E não foi. Exatamente. É como eu tivesse que ir retrocedendo, né? Os passos que a doença deu, né, que o problema emocional deu, parece que a terapia ela vai retrocedendo, vai voltando junto até a origem. Então, assim, é um processo que não é fácil, sei porque também eu passei por isso, não foi fácil. Inclusive, doutora, é uma das coisas que eu percebo que de vez em quando a gente tem um gatilho. Parece que tem um dia que a gente não acorda legal, mas uma das coisas que eu procuro fazer é sempre botar na cabeça que é o momento, né? Parece que não é que eu me acostumei com o problema, né? Mas parece que hoje eu aceitei, tipo assim, eu tenho isso aqui, eu sei que não vai me matar, não vou morrer por causa disso. E parece que quando eu comecei a aceitar, porque eu sempre tive uma rejeição, principalmente numa crise de ansiedade, na síndrome do pânico, sempre tem aquela rejeição. Não tem que ir para o hospital, o que está acontecendo? Quando eu comecei a interpretar de forma ao contrária, uma crise de ansiedade, comecei a trabalhar dentro de mim, como me comportar quando ela vinha, porque eu vi que daqui a pouco passava. Às vezes, coisa de 5, 4 minutos e eu estava melhor. E quando eu me rejeitava a aceitar, a não entender o processo daquela crise, aquilo ficava 1, 2 horas sentindo aquele mal-estar, aquela coisa. Mas a crise é justamente isso, né? Porque a crise é a sensação que nós temos de perder o controle. E quando a gente perde o controle de algo, vem o desespero. Sim. No desespero, a gente não consegue trabalhar algo que é um instrumento que a gente direciona muito hoje no set terapêutico, que é você tentar esse autocontrole, essa autoobservação. Qual é a primeira orientação numa crise de ansiedade? Tenta controlar a sua respiração. A respiração. Automaticamente é uma mensagem singela que você está mandando para o seu sistema nervoso de que você está no controle, sabe? Então, devagar, vai respirando, devagar, controla essa respiração, começa a dizer para você mesmo que você está no controle da situação. Joga uma água gelada no rosto, vamos dar um choque de realidade ali para ver que as coisas não estão fora do controle, que você não está, que você não quer ficar naquele momento de crise. Sim. Entendeu? Então, são orientações assim, às vezes que parece muito simbólico, muito boa. Mas não são, eu sei porque eu sou experiência própria. Exatamente. Inclusive, em relação, voltando lá atrás, né, o que a gente estava falando, um amigo já não consegue dar essa orientação. Um amigo ele pode te ouvir, né, como a senhora falou, um amigo pode ouvir tudo, mas as orientações, né, dadas, os caminhos, as coisas, um amigo não tem capacidade. Então, assim, essa mentalidade de que eu não preciso de psicólogo, eu sento num bar com um amigo e desabafo, não resolve. E tem o envolvimento emocional, né? Quando você está numa crise de ansiedade, a tendência do amigo, por não saber o que fazer, é falar, cara, não, desvia o pensamento, não é isso não. Poxa, eu tô aqui com você. Não resolve nada. E não ajuda. Pelo contrário. Porque ele está desesperado vendo o amigo naquele sofrimento. Você tem que passar totalmente a tranquilidade, o oposto do que a pessoa está sentindo no momento. Exatamente. A única orientação quando você está alguém próximo a uma crise é você estar próximo, fazer contato físico com ela e falar, estou aqui. Você não está sozinho. Da segurança. Exatamente. A pessoa tem que tentar o autocontrole. Que é o que às vezes não tem. Exatamente. No momento de crise, não. Doutora, não mudando assim de um ponto para o outro muito rápido, mas
Uma das coisas também que vem acontecendo muito, que eu percebo, durante a juventude, né, a parte de relacionamentos, né? Eu percebo que muitas meninas, né, 18, 19, 20, 21 anos, jovens da minha idade, mais novos do que eu, 21, 22, 23, 24 anos. Então, parece que hoje as coisas estão muito rápidas, como a senhora falou lá no começo lá, e o que está acontecendo é que eu vejo que estão pessoas imaturas, pessoas não prontas, talvez emocionalmente, estão assim entrando em relacionamentos e acaba ferindo outras pessoas, se magoando, aí termina, aí parece que assim, há um descontrole emocional em relação à vida sentimental. Até que ponto, né, a psicologia ela consegue trazer esse equilíbrio da pessoa entender que, ó, para se relacionar você tem que estar pronto desse jeito. Porque eu conheço pessoas que o problema sempre é o outro. O problema sempre é o meu namorado, minha namorada, mas nunca é a pessoa. Ela sempre vê problema nos outros. A psicologia também trabalha em relação a essa quebra de alianças, né, de rupturas de relacionamentos, quando não dá certo, porque muitas jovens se desesperam, ficam sem comer. Eu conheço casos assim que amigos meus próximos, tudo, né, emagrece, aquela coisa toda. Como que a senhora aborda assim uma jovem, um jovem que está passando por esse problema? Então, na verdade, quando a gente fala da esfera emocional, a esfera sentimental, né, a psicologia ela entra ali para realmente trazer uma certa consciência daquele paciente, quando ele traz essa demanda Sim, no sim, sim. setting terapêutico, né? Elaine, estou com muitos problemas com o meu namorado, eu estou achando que nós estamos num relacionamento abusivo, né? E isso está acontecendo assim com muita Muita. crescente, porque a gente precisa entender o que é um relacionamento abusivo, né? Para começar a se identificar, Se é começar a um. observar se eu estou dentro dele ou não. Mas dentro de um relacionamento abusivo tem uma base muito importante que a gente vai chegar aí no que você colocou: dependência emocional. As pessoas hoje, elas depositam muito no outro, né? Muitos sentimentos, muitas emoções. E aí, muitas das vezes, elas passam a esquecer de si. Parece, muitas das vezes, quando a gente está num direcionamento desse de dependência emocional, que a pessoa ama mais o outro do que a si própria, né? E coloca o outro como responsável da sua própria felicidade. É por isso que a gente tem tanto sofrimento hoje. A gente deposita muito no outro, né, a esperança de ser feliz, quando na verdade a felicidade está dentro da gente. Eu conheço pessoas, doutora, que não sei o número exato, mas que eu acompanhei, né? Um caso assim, que sofrendo um ano pela mesma pessoa. E, tipo assim, o que me dava interesse, eu sempre falo, parece que está idolatrando a pessoa, parece que o Deus que você segue é essa pessoa. Parece que a vida não tem sentido, Não né, tem sem sentido ela. sem ela. E, na verdade, isso aí é uma mentira. Né? É uma Sim. mentira. Isso Então, chama-se crença disfuncional. É justamente algo que aquele indivíduo produziu no seu cognitivo, na sua psique, para acreditar que precisa do outro. Entendeu? doutora, quais pontos assim que a senhora acha mais fundamental para uma pessoa que acabou de terminar um relacionamento? Terminei, doutora, tô mal, assim, não quero comer, não quero sair de casa, não quero passear, não quero só ficar no meu canto e chorando, chorando. E em relação, às vezes, a outra pessoa, o outro parceiro, já até arrumou, né, alguém e a pessoa está sofrendo, não aceita que a pessoa. Existe assim, alguma técnica, algumas dicas que a senhora possa dar É para. por isso que a psicologia, né, o processo terapêutico, ele é muito É dinâmico. descriminalizado, né? Porque tudo isso aí que você falou é o que ela quer no momento. Aí ela vai na frente de um terapeuta e o terapeuta vira para ela e fala tudo exatamente ao contrário do Tudo que ao ela quer. contrário? Você tem que sair do quarto, você tem que sair, você tem que se socializar, você tem que conhecer pessoas. Eu falo, cara, eu tô pagando um profissional para ele me dizer o que eu não quero ouvir, Fazer. entendeu? O que eu não quero fazer. Confrontar totalmente minha Exatamente. Será que vontade. ele não consegue entender que eu não consigo fazer? O profissional da área de psicologia, ele entende que você não consegue fazer. Mas você tem que fazer. É o papel dele te orientar qual é o caminho, o que precisa ser feito. Não necessariamente o que precisa ser feito é o que eu quero fazer. E quando, assim, principalmente a questão da imaturidade, né? Eu vejo muitas pessoas, né? Pessoas novas, às vezes já entrando em relacionamento, parece que a sociedade de hoje em dia é tudo muito mais para frente. Então, meninas, assim, novas, já se relacionando, já querendo casar,
e lá na frente aquela bomba toda explode, daqui a pouco já aquela destruição total. Então, assim, a senhora, se fosse orientar, vamos dizer, uma filha, uma neta, uma pessoa, uma amiga próxima, quando que você está pronto para começar a se relacionar? Existe isso, o estar pronto? Ou pelo menos assim, um pouco mais, né, flexível para mim estar no relacionamento? A senhora tem assim, alguma Posso orientação? responder essa sua pergunta como mãe? Pode. É mais fácil para mim. Eu tenho uma adolescente de 13 anos em casa, né? E, assim, todas as orientações que a gente direciona para ela enquanto família é muito em cima do que a gente entende hoje numa estrutura para que ela realmente consiga evoluir e sofra menos, né? Sim. Então, a gente, lógico, 13 anos, mãe, quando que eu vou namorar? Pergunta normal. Eu falei, minha filha, não tem uma idade certa para namorar. Se depender de mim, você vai namorar com 30. Mas vai depender da sua maturidade, da sua responsabilidade. Durante esse curso, eu vou te dar uma responsabilidade, durante o curso da vida, sobre seus estudos, sobre o seu cuidado com a casa, com o seu quarto. Se você começa a demonstrar que você consegue ter responsabilidade frente a essas coisas, É umas regras básicas. Exatamente. Eu entendo que você começa a ter maturidade para administrar um relacionamento. Sim. Entendeu? Então, eu não vejo hoje a gente ter uma idade cronológica correta para iniciar um relacionamento amoroso. Não vejo. Doutora, seguindo, né, esse papo aí de psicologia, é uma área que eu gosto muito, né? Inclusive, depois que eu tive esses problemas, eu pude mergulhar um pouco em ver sempre vídeos, conteúdos, assim, de ler, de doença tal, problema tal. Vou ganhar um colega de trabalho? Talvez, né? Mas eu acho, assim, uma área muito legal. Principalmente, assim, uma das coisas que, depois que eu tive depressão, eu achava que era o meu fim, mas, na verdade, a partir dali, eu comecei a criar um trabalho social. Hoje eu tenho um projeto social, né? Eu faço um trabalho social em Cachoeiras. A gente faz muitas coisas com as crianças, festa em rua. Então, eu aprendi, né? Assim, que às vezes tem gente que está olhando a gente agora e está falando assim, pô, veio algo para me matar, para me destruir. Mas foi dali, foi do meio do lamaçal do lixo que eu achei algo em mim que brilhava ainda. E eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Então, assim, a pessoa chega no consultório e fala, doutora Elaine, assim, eu não tenho minha motivação para nada, minha vida agora eu não quero mais ter uma meta de estudo, não quero mais crescer na minha empresa, não quero evoluir, não quero mais ter família, não penso mais em nada. Como que a senhora, assim, começa abordando essa questão também, talvez, de fé, né, de acreditar que é possível sair daquilo ali? Como que a senhora começa a tentar colocar isso na cabeça de uma pessoa que é possível, aquilo ali não é o fim da pessoa? Então, assim, dentro hoje do que eu acredito, né, na psicologia, eu entendo que nós temos uma tríade, e eu não vou desqualificar isso nunca durante o meu processo terapêutico. Saúde mental, física e espiritual. Alguns estudiosos da psicologia dizem que psicologia e religião não andam juntos. A minha experiência profissional, em todos os casos que o meu paciente trouxe a fé como uma base no processo terapêutico dele, eu tive excelente êxito na condução do caso. Então, é algo que eu não desqualifico de forma nenhuma. Então, assim, qual é o direcionamento, Elaine? Automaticamente, a gente desenvolve um plano terapêutico para aquele paciente. Eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar. Estudar, né? Exatamente. Estudar cada paciente. E dentro da realidade dele, o que eu posso traçar junto com ele como uma realidade? É reorganizar a rotina dele do dia a dia, é reorganizar os relacionamentos interpessoais, sociais, familiares, é começar a demonstrar para ele quais são os ambientes tóxicos que ele está envolvido e que ele vai ter que começar a evitar. Então, a gente traça um plano individual terapêutico para cada caso, entendeu? Eu acho muito interessante, né, quando fala dessa parte de plano para cada um. É exatamente para isso. Sim. Porque cada pessoa tem que entender que há um tempo para ela, há um processo para ela, né, que é montado pelo profissional, né, e eu volto a dizer, um amigo não tem essa capacidade. Exatamente. Então, até quero deixar o recado a você que está me escutando, que procure um psicólogo, que se oriente com um psicólogo, alguém que foi estudado para isso, para te passar essa orientação, para você sair desse quadro. Porque, infelizmente, né, o amigo ele pode te ouvir, né, mas não pode te orientar de forma técnica, né, de forma que um psicólogo
pode passar para ele. Exatamente. Doutor, alimentação, né, é uma das coisas que eu mais vejo, né? Eu já cansei de escutar a mulher falar que quando estou na TPM eu tenho que comer chocolate, né? Quando eu estou muito estressado eu como um doce. Eu canso de ver amigos meus falando, pô, estou estressado do serviço, vou tomar uma gelada. É verdade que existem alimentos que realmente melhoram e existem realmente alimentos que pioram mais ainda esse processo. E quais são? Você pode... Então, na verdade, eu não tenho muita expertise, tá, para te falar quais são os alimentos, porque isso já é da esfera da nutrição. Porém, recentemente, a gente descobriu dentro da nossa abordagem terapêutica o benefício hoje de você ter uma orientação nutricional. Lembra daquele atendimento multidisciplinar? Sim. Você incluir o nutricionista nessa orientação Ele ao seu participar paciente. junto a um psicólogo. Porque hoje nós temos dentro da nutrição a nutrição frente à saúde mental. Então, tem a orientação voltada para um caso de ansiedade, para um caso de depressão. O nutricionista, ele vai elaborar uma dieta específica que vai nos auxiliar nesse acompanhamento de saúde mental. Uma das coisas que eu mais gostava é refrigerante. Eu amava refrigerante e hoje até meus amigos estranham porque eu não costumo não tomar. Eu tomava diariamente, café da manhã eu tomava refrigerante. Então, até uma pessoa falou comigo, pô, diminui refrigerante, cortei o café. Hoje eu tomo chá de camomila, meus amigos me chamam de velho, né, de idosos, que eu gosto de tomar chá, essas coisas. Então, assim, a alimentação realmente ela tem seus benefícios, né? E quando a pessoa é jovem, é muito mais difícil seguir isso. Por quê? A pessoa vai numa festa, não vai ter normalmente um chá, né? Estou dizendo pela minha parte, vai ter um refrigerante bem gelado, uma Coca-Cola. Né? E pegando cachoeira, principalmente se for o calor que tiver hoje, a gente vai optar, infelizmente, pela Coca-Cola. Então, assim, na parte da psicologia, junto à nutrição, para a questão psicológica, a senhora, assim, tem uma orientação, ó, de repente, na abordagem da sua clínica, ó, vai ter alguém aqui que vai te orientar que antes de dormir é bom não tomar isso, não comer aquilo. De manhã já começa com a alimentação mais saudável, não troço muito pesado. Tem todo esse trabalho, principalmente para o jovem, porque parece que é mais difícil. Né? Tudo para a gente parece que é um pouquinho mais difícil. Para o jovem ele ter essa consciência, essa responsabilidade com a alimentação já é muito difícil. Você imagina essa consciência atrelada a uma questão de saúde mental. Ele já chega com a resistência do processo terapêutico e ele ainda vai ter que ter orientação alimentar para aquilo ali. Então, assim, algo que me chama muito a atenção, por exemplo, numa alimentação de um adolescente ou de uma pessoa que está no processo depressivo, é que muitas das vezes, através da alimentação, ele tem um comportamento autodestrutivo. Ou seja, ele cresceu com a mãe dele falando, para de ficar tomando Coca-Cola dá gastrite, Coca-Cola vai te fazer mal, vai desenvolver um... Ele vai começar a tomar, ele está no processo depressivo, vai começar a tomar Coca-Cola porque ele sabe que aquilo ali faz mal a longo prazo, porque ele já tem aquele sentimento de desistência. Então, cara, para de ficar comendo chocolate do jeito que você está comendo, muito doce, você vai acabar ficando diabético. Ou diabético, eu chego mais perto do meu desejo de desistir de tudo. Isso dentro de um processo terapêutico. Então, em alguns momentos, essa associação com a alimentação, dentro de um processo de depressão, está associado ao comportamento autodestrutivo. É igual quando a gente tem, muito clássico, pacientes com ideação suicida, você pode observar que eles têm mudança de comportamento. Alguns conseguem falar, outros não conseguem falar. Eles sofrem silenciosamente. Mas eles não deixam de ter mudança de comportamento. Elaine, quais seriam essas mudanças de comportamento? Eles começam a fazer uso abusivo de álcool, de drogas. Eles começam a ter um comportamento de se isolar, de não ter uma interação social. Eles fazem cartas de despedida. Eles começam a organizar a vida financeira, o que vai ficar para quem, para onde. É um planejamento. Exatamente. Meu ursinho de pelúcia, eu quero que fique com fulano. Escreve uma carta, um e-mail, entendeu? Você está percebendo que eles estão com dificuldade financeira. Homens, isso é um traço muito característico do homem, né? Da pessoa adulta. Está com problemas financeiros. Na maioria das vezes, isso é um fracasso para o homem. E a primeira alternativa que ele pensa é em desistir. Desistir de tudo. Desistir de tudo. E vai só... Às vezes a pessoa fala, poxa, quando eu me lembro de um caso de um amigo meu, ele era inclusive ateu, né? Faleceu acho que tem 2 anos. Eu acompanhei 30 dias, 29 dias, para ser mais exato, ali no hospital. Né? Ele sofria muito e engraçado que ele falava exatamente isso. Isso aqui você vai deixar para fulano de tal, isso aqui você deixa para ciclano. E eu falava, pô, mas ele tá vivo.
Uhum. Então, isso também é um processo depressivo, porque Isso é um eu processo não de consegui, reflexão sobre a vida. eu não consegui identificar muito, eu achava estranho, eu falava, não, tá doido, você vai ficar vivo. Mas depois que a senhora estava alertando sobre isso, eu falei, caramba, eu vivi isso e não consegui identificar esse coisa dele começar a falar, não, isso aqui vai para ciclano, isso aqui lá de casa, isso dá para não sei quem. E eu falava, mas pô, o cara tá vivo aqui, não sei. Parece que já é um quadro realmente. Exatamente, de sofrimento emocional que ele já está começando a exteriorizar, dá indícios de que ele não está conseguindo elaborar isso tudo sozinho. E falando sobre ansiedade, doutora, eu tive, assim, 2 momentos da minha vida. Um foi, assim, um quadro de depressão, onde eu não saía, eu não gostava de sair do quarto, nem nada. E nessa questão de ansiedade, eu não sei se foi mais por causa da depressão ou por causa da ansiedade, eu passei a comer muito. Então, eu engordei, se não me engano, acho que foi 12 quilos. E o último processo que eu tive foi totalmente ao contrário. Eu parei de comer, né? Eu cheguei a 49 quilos, né? Eu emagreci, calculo aí uns 15 quilos. Então, assim, a depressão, a ansiedade, assim, no pânico, qual, assim, doença emocional que ela está atrelada e por que, às vezes, tem vontade de comer ou vontade de parar de comer? Existe alguma explicação para isso? Não, não existe. Cada transtorno, ele tem o seu direcionamento, a sua dissociação. Eu não posso pegar e falar para você que todo transtorno de ansiedade você vai ter ausência de apetite, porque isso não é uma verdade. Pode Cada ser o contrário. indivíduo vai elaborar de um jeito. Eu tenho pessoas que têm transtorno de ansiedade que são extremamente agitadas. Eu tenho pessoas que têm transtorno de ansiedade que procrastinam durante o dia inteiro. É uma coisa que até para o próprio psicólogo é muito complexo dele chegar e entender esse mundo todo É assim. por isso que não dá para você, por exemplo, conversando com um amigo, poxa, eu fui na minha psicóloga e ela pediu para eu fazer atividade física, ela falou que é para eu tomar o chá de camomila e dormir 10 horas da noite. Com ele pode funcionar. Agora, com o melhor amigo, não vai funcionar. Não vai. Entendeu? É como a gente vem aqui deixando muito claro, cada caso é um É um caso, né? Não existe uma receita de bolo quando a gente fala de saúde mental. Tanto é que você vai a um psiquiatra, a prescrição medicamentosa que eu vou receber para o meu transtorno de ansiedade é diferente da sua. Mas aí a gente começa a conversar, cara, mas eu tenho esse sintoma. Poxa, mas o meu é igual ao seu. Mas a gente não tem a mesma estrutura fisiológica. Então não dá para ser a mesma receita para todo mundo. Às vezes a miligrama é mais para um, menos para outro, porque o nível dele está mais já avançado do que o seu. Assim, é algo que realmente a psicologia é um mundo que dá para explorar aí muitos e muitos anos. E a doutora continuando falando sobre essa questão da psicologia, é uma das dúvidas assim, que eu mais tenho, né? Principalmente assim, para os jovens. Né? Quando eu começo a ter uma crise de ansiedade, quando eu começo a ter uma depressão e eu começo a perceber que é isso, né? Talvez hoje pela internet, né, tem esse avanço de você pesquisar e de repente você se identificar, né? E às vezes minha família ela não aceita. Minha família diz que isso é frescura, que isso é bobeira. E como que eu começo a tentar, né? Porque é difícil. Como que eu começo a tentar lidar com essa questão toda da aceitação da minha família, de não aceitar no caso? Eu tenho um projeto chamado Conversa Orientada, né? É um projeto que eu tenho muito carinho, eu desenvolvo ele há muito tempo. Ele constitui em quê? Eu vou às escolas, trabalho com públicos do ensino fundamental e ensino médio. A gente tem um formato de colocar os adolescentes e os jovens numa roda e ali eles recebem orientação profissional para cada dúvida que eles trazem. É como se fosse esse formato aqui, só que com uma turma cheia. E a maioria da queixa hoje dos meus adolescentes, quando eu vou fazer esse trabalho, é justamente essa. Elaine, eu já tentei pedir o meu pai para me levar na terapia e ele fala que isso é frescura, que eu não preciso de psicólogo, que eu tenho que arrumar a casa, que eu tenho que estudar, que eu tenho que ter outras preocupações. Que não está trabalhando. Exatamente. E aí, Elaine, o que você orienta para esse adolescente? Eu oriento para esse adolescente a ir diretamente na dor do pai e da mãe. Qual é a dor do pai e da mãe? É quando você não vai bem no desenvolvimento escolar. E aí você vai sinalizar a orientadora pedagógica, que é uma pessoa que ajuda muito no âmbito escolar, a necessidade que você está tendo naquele momento. Olha só, estou tendo dificuldade de me concentrar, estou tendo dificuldade na matéria tal ou na matéria tal, e eu preciso de orientação profissional para saber de onde é que vem.
Levando esse tipo de informação hoje para o nosso adolescente, automaticamente a gente consegue ganhar um aliado que é a escola. E o pai e a mãe querem que todo filho vá bem na escola. Então, se isso está vindo pela escola, opa, peraí que eu tenho que dar uma certa atenção. Elaine, resolve em todos os casos? Não. Mas é uma alternativa. É uma Porque é orientação. difícil, né? Porque são pessoas que a gente ama, que a gente convive, e às vezes você ouvir, né, e saber que tem uma negação desse lado, às vezes passa a ser pesado, principalmente para o adolescente, né? Que já está naquele, às vezes, conflito todo, naquelas coisas todas. Doutora, é uma das coisas que mais eu tenho visto ultimamente. Eu acho assim, não sei se de repente a pandemia mexeu também muito, né, com as pessoas e tudo mais. Eu conheço pessoas que ficaram doentes, né, pós-pandemia. Mas uma das coisas que eu mais vejo ultimamente, nos últimos anos, são pessoas se automutilando, adolescentes jovens se cortando. Como que a senhora entende assim, esses casos, vendo, né, de forma superficial, vendo crianças que poderiam estar brincando, aproveitando, com 12, 13 anos, porque na minha época eu me lembro que minha vida era soltar pipa, jogar bola, tomar banho de rio, aquela brincadeira toda, e tá, às vezes, só pensamento negativo, pensando e se cortando. Como que para um pai, para uma mãe, ela pode começar a se localizar e ver, poxa, eu tenho que partir desse ponto para resolver essa situação? Então, hoje os nossos adolescentes, eles encontram na automutilação, quando isso é patológico, tá? Quando isso realmente é um sofrimento real, eles encontram na automutilação uma válvula de escape para o sofrimento emocional. Então, eles tentam direcionar a dor que é emocional para a física. É por isso que eles, na maioria das vezes, eles cometem a automutilação. Só que também existe aquela galerinha que gosta de chamar atenção. Sim. E a gente não pode desqualificar essa galerinha que gosta de chamar atenção. E eu sempre digo... Uma chantagem, né? Chantagem emocional. Exatamente. Tem várias formas de chamar atenção. Ainda assim, por que ele quer chamar a atenção de uma forma tão agressiva? Para mim, enquanto psicóloga, já me diz que tem algo de errado. Já descobre também... se existe uma patologia, um sofrimento emocional ou se quer chamar a atenção. As duas coisas, para mim... Já mostra um problema. Exatamente. Já é um sinalizador. E aí a dificuldade hoje de um pai e de uma mãe ver essa atitude no filho, porque na maioria das vezes ele é o último a saber. O último, sempre. Exatamente. E o primeiro questionamento que esse pai e que essa mãe faz, onde foi que eu errei? E aí vem a dificuldade. Por quê? Porque na maioria das vezes eu vou ter que direcionar o meu filho a buscar ajuda e eu vou ter que estar assumindo em todas essas esferas onde foi que eu errei. Será que eu tenho uma participação nisso? E às vezes tem, né? Alguns casos, sim. E às vezes outros não. Tem pais que são extremamente conscientes, vão pegar o filho na hora, vão socorrer e não tem problema nenhum com aquilo ali. Agora, tem pais que são resistentes a essa busca de ajuda, justamente por isso ter o medo, o receio de isso vir contra ele, contra o processo de educação, por exemplo. E nesse caso, principalmente falando de criança, né, nessa fase de 11, 12, 13 anos, né, que hoje a internet está aí colocando muitas crianças em evidência, até mesmo você vai ver o TikTok, quantas crianças dançando e sempre se expondo. Existe um risco, né? Inclusive, assim, eu já vi cantores cantando assim para multidões, para colocar em evidência. É perigoso. Até que ponto é perigoso para uma criança estar em evidência em alguma coisa, em alguma área? E como que a senhora, como psicóloga, orientaria? Porque assim eu fico vendo às vezes crianças que estão em evento, em palcos ali que eu vejo TikTok ali com 20 mil pessoas. E, tipo assim, é aquela coisa toda, aquela pressão toda. E uma criança, né? Uma criança, está tudo muito recente. Crianças de programa de televisão. E hoje com a internet mostrando ali o dia a dia, tudo. Isso aí, até que ponto isso pode ser bom, né? De certa forma, ou também pode ser ruim? Tudo é perigoso quando você fala de exposição de criança ou exposição a esses meios, né, de comunicação, quando não se tem orientação de um pai e de uma mãe. Se a gente não tem a orientação e a base frente àquilo ali, automaticamente existe um risco. Agora, se o pai e a mãe estão dentro dessa estrutura, estão orientando, trabalhando ali a consciência da criança, aquilo pode ser de maneira lúdica, pode ser de maneira leve, ou se o pai e a mãe trazem aquilo ali como uma responsabilidade, como um meio de ganhar dinheiro. Parece que os pais colocam um termômetro. Exatamente. Até que ponto você pode se entregar a isso? A gente está falando de uma criança, né? Então, ela está em desenvolvimento. Por isso que eu trago essa responsabilidade para os pais.
Para mim, a responsabilidade dessa exposição vem dos pais. Eu tenho uma filha de 3 anos que ela fica no celular, mas eu estou ali, Sim, vendo, acompanhando. orientando, tem tempo. Não é simplesmente, eu estou cansada, trabalhei o dia inteiro, deixa ela ficar ali que ela fica quietinha, minha zona de conforto. Não, eu escolhi ser mãe, então eu tenho que ter trabalho com aquela criança. Então eu vou ver o que ela está assistindo, qual é o tipo de programa. Não, olha só, agora acabou o telefone, vamos brincar no quintal, vai brincar com os cachorros, vai brincar com sua irmã. Somos nós, pais, que direcionamos, porque senão isso aqui engole. Sim. Isso daqui mata pessoas. E parece que ficou mais prático, mais fácil, né, para os pais, porque isso traz entretenimento para a criança. E às vezes, o tempo que eu ficar ali brincando, inventando coisas, eu dou um telefone na mão dela e vou fazer minhas coisas. Hoje eu estava até conversando com uma equipe de uma escola exatamente sobre isso, né? Os pais, eles têm muita facilidade de virar e falar assim, meu filho não me dá trabalho. É de casa para escola e de escola para casa. Tá, em casa ele fica onde? No quarto, Elaine. No quarto fazendo o quê? No celular. Falei, então, peraí, vamos corrigir essa rota. Ele está da escola para casa e de casa para o mundo. Porque ele está com o telefone na mão, ele está com o mundo na palma da mão dele. Se você acha sinceramente normal um adolescente, uma criança, ficar o dia inteiro trancado no quarto, não é. Não é. Ele está sinalizando que tem algo dentro da rotina dele que precisa ser mudada. Não tem graça jogar um futebol, estar no quintal, tomar um banho de mangueira, tomar um banho de piscina. Não tem mais graça tudo isso? Não faz mais sentido ir fazer um trabalho na casa de um colega, estudar para uma prova? Então a gente tem que se questionar. Uma das coisas que eu mais é aí que eu vejo que eu estou ficando um pouco velho, é porque eu passo na rua, antigamente eu, né, particularmente, cansei de passar tardes e noites no asfalto jogando bola com meus amigos, né, soltando pipa. Minha mãe falava que chegava em casa igual um índio, né? Todo corado. E hoje eu passo na rua, não tem nada disso mais. Assim, se tem, é 1% daquilo que eu já vi, da proporção que eu já vi. Então, assim, a senhora, como psicóloga, como mãe também, a senhora acha que os pais, hoje em dia, eles estão um pouco, assim, no comodismo em relação aos filhos? Não estamos aqui botando que todos fazem isso, mas, assim, é muito mais fácil, né, eu entregar um celular, ver um desenho, tudo é ver um desenho. Tem criança que não vai cortar a cabeça e não botar um desenho para ela ver. Então, até que ponto isso é errado e até que ponto temos que lutar contra isso? Na maioria das vezes, nós, pais, a gente alimenta o estigma de que eu estou fazendo de tudo para dar tudo do bom e do melhor para você. Então, eu não vou deixar você passar pela dificuldade que eu passei. Eu já vi Só que muito a gente esquece que a gente chegou aonde a gente está por causa de algumas coisas que a gente passou. Lógico, algumas a gente pode preservar nossos filhos, não tem necessidade deles passarem, mas outras são necessárias, sabe? Hoje eu vejo pais servindo de Uber para o filho. Não quero que ele ande no sol, não quero que ele ande na chuva. Poxa, mas é muito longe da escola. Deixa ele ir para a escola, andando a pé, se tem idade para isso. Exatamente. Vai olhar, compreender. Passar por essas dificuldades normais da vida. Porque é ali que tem aprendizado, é ali que tem crescimento, né? Então, assim, a gente não pode, enquanto pais, ficar na nossa zona de conforto, né? Eu trabalhei hoje 12 horas, poxa, eu tô cansada, vou chegar em casa e vou dormir. E a criança tá ali, pedindo atenção o tempo todo, né? Poxa, mãe, olha aqui, senta aqui comigo. Vamos ver uma atividade de casa. Ou o adolescente, não. Você chega em casa, cansado, o adolescente está lá no quarto. Graças a Deus. Tá quietinho. Oi, filho, como foi na escola hoje? Tudo bem? Fez o dever de casa? Tem prova amanhã? Não, mas tá tudo certo. O adolescente sempre fala isso. E quando você às vezes não tem nada de certo. O cenário não é esse. Não tem nada de certo. Exatamente. Uma das coisas, doutor, também que assim, eu queria muito falar sobre a questão da psicologia na escola. Né? Porque eu acho que assim, seria muito importante hoje, né, a criança para a escola, é a matemática, é o português, mas a psicologia eu ainda não vejo de forma assim, plena, assim, algo bem... Eu vejo assim, de vez em quando tem uma palestra, mas se é algo que vem ali, está ali frequentemente, né? Como que a senhora vê isso em relação... Seria importante hoje ter algo sobre psicologia, acompanhando sempre os alunos, estar sempre ali presente? É extremamente necessário hoje, no âmbito escolar, a gente ter tanto um assistente social quanto um psicólogo. Existe uma lei hoje que regulamenta a permanência do psicólogo dentro das unidades escolares, mas isso ainda tramita para uma regulação. Sim. Ainda existe uma adaptação desse profissional no âmbito escolar.
Então, assim, hoje eu vejo como extremamente necessário a presença, nem que seja uma vez por semana, de um profissional de psicologia dentro de uma escola. Primeiro porque nossas crianças e nossos adolescentes estão no processo de desenvolvimento. Sim. E o processo de desenvolvimento tem muito do lado da saúde mental. São as mudanças. Exatamente. Ter um profissional ali com a expertise do assunto para realmente abordar. Lógico, ele vai fazer terapia na escola? Não, ele não vai fazer terapia na escola. Ele vai fazer um processo de triagem, de uma pré-consulta. Exatamente. Ele vai trabalhar de maneira preventiva, muitas das vezes, sim, sabe? Pode evitar tantas coisas. Exatamente isso, exatamente. Tantas coisas que podem ser evitadas. E às vezes a gente vê que nas escolas, né, ultimamente, tipo assim, principalmente as crianças, parece que elas, no semblante, querem falar tantas coisas, e às vezes os pais não conseguem tirar isso delas, né? Que já como psicólogo, né, com toda a técnica, consegue tirar essas coisas. Em alguns casos. É difícil. Eu costumo dizer que quando você vai a um profissional da área de psicologia, vou falar simbolicamente, você tem que ir com a cara dele. Se você não for com a cara do psicólogo, o processo terapêutico não vai acontecer. E quando você fala de adolescente, isso é mais sério ainda. Porque tem profissionais da área de psicologia que não conseguem ter o discurso que vai se aproximar daquele adolescente. E às vezes não acontece. Então ele tem que ter esse discurso um pouco mais próximo, tem que entrar no mundo desse adolescente, sabe? Tem que saber. Eu fazia muito terapia de adolescente, né? E eu ia às vezes para a internet para entender o que era, por exemplo, um rap, um trap, um anime, porque eu tinha que ter o que trabalhar durante a sessão com ele, entrar no mundo dele. Então, muitas das vezes... Tá lá junto com ele, do ladinho dele. Porque senão eu não consigo abordar. E é isso que eu oriento no processo terapêutico do adolescente, por exemplo, aos pais. Entra no mundo desse adolescente, entra no mundo do seu filho. Cara, Elaine, mas ele assiste uns desenhos que são muito chatos. Cara, fica ali, nem que você tenha que dormir do lado dele, mas fica ali com ele. É a presença, é estar a presença. Elaine, eu fico ali, eu puxo o assunto, ele não fala, mãe, não tem nada para falar, mãe, tá tudo bem. Cara, mas é o nosso papel. É estar ali, né? É mostrar a presença. Mostrar que se precisar de alguém... Doutora, em relação a lá na clínica, né, onde a senhora trabalha lá, como que ela é feita, né? Assim, como que vocês trabalham, né, sem uma, duas, três pessoas, como é que é lá o processo lá? Então, hoje a minha clínica ela está em reestruturação, né? Nós estamos tentando reestruturar. Inicialmente, nós temos 4 profissionais da área de psicologia, sou eu e mais 4 colegas de trabalho, cada um atende o seu público específico, tem a sua abordagem específica, e o projeto futuro da clínica é a gente montar um espaço de saúde mental, né? Como eu falei anteriormente, o nome da clínica é Clínica de Saúde Mental José Ribeiro. É uma clínica específica para a gente trabalhar a saúde mental. Então, o projeto futuro dela é a gente ter psiquiatra, neurologista, neuropediatra, fono, psicomotricista, psicopedagogo. Aqui para Cachoeira seria tudo hoje. Seria um centro especializado para a gente trabalhar questões de maneira multidisciplinar voltadas para questões de saúde mental. Então, a gente está nesse processo de construção, a gente está no processo de credenciamento com planos de saúde, para que a gente realmente consiga ter uma abrangência bacana, só que está iniciando. Então, hoje, estruturalmente, nós temos o atendimento psicológico. Sim. Mas em breve, se Deus quiser, sim, né? Sim, estamos projetando isso daí para 2024. Porque não é barato, imagina, eu fico imaginando ter tudo isso, toda essa estrutura assim, não é barato. Sim. Né? Mas eu acredito muito no trabalho da senhora e desejo muito sucesso. Obrigada. Né? Quero te agradecer pela presença aqui no podcast aqui, né? Tá falando sempre sobre área de psicologia para mim, assim, é muito prazeroso, né? Para mim entender mais, compreender algumas coisas que eu não tinha compreendido ainda. Então, assim, eu quero dizer, né, que você vai ser sempre muito bem-vindo aqui, né, nesse novo projeto, que você consiga também continuar abençoando através do trabalho de tantas pessoas, sendo cura na vida de muita gente. Então, eu quero te agradecer esse carinho, né? Que também se desejasse, deixasse do fundo do seu coração uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que está passando um momento difícil, um momento de luta, momento de dificuldade, se lá em qual área que for, que você pode deixar uma mensagem também para essas pessoas. Então, antes dessa mensagem,
Marcos, perdão. Eu preciso deixar uma pontezinha de ajuda para as pessoas que estão nos escutando, né? Elaine, você falou muito da sua clínica, a sua clínica é particular, eu não tenho dinheiro para pagar, onde é que eu vou buscar ajuda? Hoje, no município, a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, temos profissionais lá da área de saúde mental para fazer esse tipo de abordagem e acolhimento. Elaine, não consigo chegar até o CAPS. Nós temos uma estrutura que chama-se CRAS. Ela funciona na assistência social. São os Centros de Referência da Assistência Social. Nós temos uma unidade em Papucaia, nós temos uma unidade em Japuíba e aqui no centro. Essa estrutura tem psicólogo e assistente social. Esses profissionais do CRAS, eles são profissionais especializados para acolher essa demanda e encaminhar essas pessoas para o atendimento, porque eles não fazem esse atendimento. Já fazem a primeira abordagem, já fazem. Então, para onde é que essas pessoas são encaminhadas? Hoje nós temos o CAPS e temos atendimento psicológico descentralizado, no posto de Japuíba, no posto da Ribeira, no Maestro em Papucaia. Então, hoje a gente tem uma estrutura para estar acolhendo essas pessoas na rede municipal. Elaine, ainda assim é difícil para mim chegar. Então, a gente tem 2 meios de comunicação. Nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e aí é específico para casos de pessoas que estão com pensamento suicida e que estão em sofrimento emocional. É o 188. Ele funciona de que forma? Ele funciona com atendimento 24 horas para dar suporte emocional para todas as pessoas, garantindo o sigilo delas. Então, tem esse número de telefone. Tem o número de telefone também da psicóloga, tá? Que vocês podem disponibilizar, com não certeza. tem problema. Vai ter o link na descrição. Pode me mandar mensagem, Elaine. O que você me orienta? Eu gosto muito de disponibilizar o meu telefone, tá? Eu não me incomodo em disponibilizar, porque eu acho que quanto mais acesso à ajuda, melhor. Sim, tá? Com certeza. Então, hoje, no âmbito municipal, uma coisa importante que a gente não falou. Elaine, em caso de emergência, de uma tentativa de suicídio. O que eu faço? Pelo Setembro Amarelo, né? SAMU. Eu não tenho condições de conduzir uma situação de crise de suicídio, porque é uma situação que a gente não tem especialização para aquilo ali. Então, somente a emergência e a urgência pode dar conta daquele contorno de uma tentativa de suicídio. Então, em primeiro lugar, ligar para o SAMU e solicitar ajuda profissional. Não tentem conduzir uma tentativa de suicídio. Ok? O máximo que a gente pode fazer é tentar distrair, conversar, desviar a atenção, mas se aproximar, eu acho muito arriscado. Ok? E a mensagem, né? A mensagem vai ser sempre voltada puxar um pouquinho a sardinha do lado da psicologia, né? Com certeza. Então, assim, eu quero deixar a mensagem de que as pessoas hoje pós-pandemia, nós não temos a mesma estrutura emocional, né? Nós ficamos durante 2 anos aí, praticamente, trabalhando a ansiedade. Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder mais alguém? Quando será que isso acaba? Então, a gente ficou projetando muito o que ia vir. E, automaticamente, a gente acionou um gatilho da ansiedade. Então, assim, hoje as nossas estruturas pós-pandemia, elas não são a mesma. E a mensagem que eu deixo é justamente para que cada vez mais nós, indivíduos, a gente precisa ter a questão da autoavaliação. A gente precisa se observar, a gente precisa olhar para o nosso corpo, olhar para a nossa rotina e corrigir rotas. Se a gente não começa a fazer isso, automaticamente a gente está assumindo o risco de um adoecimento em saúde mental. Ok? E aí eu deixo disponível aí a ajuda para quem precisar, vier procurar, estou disponível. Doutora, muito obrigado, tá, pela sua presença, pela sua participação. Quero agradecer a todos vocês, né, que ficaram até agora assistindo aí, né, esse primeiro quadro aí do podcast. Quero desejar a você muita saúde, muita força de vontade. Estamos no Setembro Amarelo, né, mas que todos os meses nós vamos ter, né, essa consciência de que precisamos cuidar da nossa saúde, da nossa mente, né, juntamente do nosso corpo. Que você tenha muita fé em Deus e busque ajuda com o profissional, porque Deus instituiu também os médicos, né, pessoas para cuidar da gente. Então, busque uma ajuda, busque um psicólogo e seja uma pessoa cada dia mais feliz. Não perca o brilho, não perca o sorriso. Você tem tudo para vencer. Doutora, muito obrigado e até a próxima. Fala, pessoal, passando aqui, ó, momento patrocinador. Eu queria agradecer o pessoal aí que está apoiando a gente aí nesse início de caminhada aí, o pessoal que está pagando nossas dívidas aí.
que está fortalecendo aí a nossa caminhada aí. Eu queria agradecer primeiramente a doutora Jéssica, né, especialista em canais, já teve mais de 2.000 atendimentos aqui em Cachoeiras, e eu, inclusive, eu sou paciente dela, então eu queria super indicar ela, doutora Jéssica. Vai ter na descrição aí o contato dela, o link aí, para você também entrar em contato com ela, agendar a sua consulta, e você não vai se arrepender, tá? Você vai sair com seu sorriso muito mais bonito. Quero agradecer também a esquadria AS Temper, do meu amigo Alan, é uma pessoa que trabalha há muitos anos com isso. Você precisa botar um blindex na sua casa, está precisando de uma porta, uma janela, eu super indico o Alan. É um cara muito responsável, um cara muito pontual, então vamos deixar também o contato dele aí, né? O link aí na descrição aí, entrar em contato com ele no Instagram, mandar uma mensagem, fazer já o seu orçamento com ele. Eu acredito que você não vai se arrepender, que é um cara muito pontual. Eu super indico o Alan. Quero agradecer também meu amigo Jonathan, da Artes Studio. É um cara que trabalha com isso também há um certo tempo. É referência aqui na cidade. Tudo para festa com ele, tudo personalizado. É a parte de balões, kit de festa, mêsversário. Então eu quero já indicar ele. É um cara também que é muito correto, muito pontual. E é um cara que tem feito sucesso nessa área aqui, nesse ramo aqui em Cachoeiras. E eu quero indicar ele e deixar meu agradecimento a todos os patrocinadores que têm aí fortalecido a gente aí nesse início de caminhada. Espero ficar um pouco de tempo aí com vocês, pelo menos 20 anos. Eu quero agradecer também o meu mais novo parceiro, essa parceria que eu estou amando, é uma coisa de alta qualidade. Estou trajado, camisa do Algoz, MB Modas, os melhores looks, as melhores camisas polo que eu já vi em Cachoeiras, na MB Modas. Tem acessórios para mulheres, tem acessórios para crianças agora, com público infantil também. Então você que quer ficar bonito, também para uma sexta-feira, né? Para uma festa, para uma social, algo mais casual, MB Modas, você já sabe. Pessoal, você quer ser parceiro desse podcast, desse projeto, ainda mais que eu que estou aqui de frente, que estou no comando aqui, e sei que as coisas vão fluir, porque eu sou um cara assim, meio triste, para quem me conhece. Né? Você pode entrar em contato comigo aí, que a gente vai estar fechando uma parceria bacana com a sua empresa, com o seu comércio. Você quiser fazer algum apoio, entre em contato comigo e vamos junto. Minha ideia é deixar você milionário.